dias! Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Tudo bem? Já tem uns dias, né, que eu vim aqui, mas eu não vou subir não, tá? Vou ficar por aqui mesmo. E essa semana o Senhor também trouxe uma palavra, né, ao meu coração e eu quero estar compartilhando aqui com vocês, tá bom? O tema que eu trouxe aqui hoje foi como podemos encarar a morte. A morte é um assunto que muitas das pessoas não gostam muito de estar falando, né, sobre isso. Embora eu penso que a morte, ela faz parte da vida, então nós devemos sim falar dela, nós devemos sim falar sobre isso para que não seja um bicho tão de sete cabeças, né? O que é a morte? Como é depois da morte? Quais são os tipos de morte? É o que nós vamos ver aqui hoje. Então, a primeira pergunta que eu começo aqui nessa palavra é: o que é a morte? O que é a morte para você? Essa palavra foi uma palavra que eu trouxe aqui ontem, né, na célula aqui em casa. Quando eu trago a palavra, eu já aproveito e já gravo, já levo para cada um, né, aproveitar, meditar, que é importante. E esse canal aqui, ele é para isso, né? Aproveitando agora também, né, falando sobre o canal, deixe seu joinha, né, deixe seu like aí. Se você que está vendo esse vídeo agora, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Né? Então, você é importante para nós aqui do canal, você é importante para mim, tá bom? Deus abençoe, hein? Então vamos lá. O que é a morte? Então, eu trouxe inicialmente essa pergunta que é para a gente refletir mesmo o que é a morte. Você pode até ter uma pausa desse vídeo aí e refletir o que é a morte para você. O que é a morte? Então aqui eu fiz uma pesquisa aqui no Google, né? E eu achei três respostas, mas tudo relacionado mesmo à morte. A primeira, no hebraico e no grego, morte significa separação. Beleza. Também olhei no dicionário. Ela é a cessação definitiva da vida, no dicionário. E na Bíblia está relacionado com o céu e com o inferno. A morte está relacionada a isso aí. E então, como nós sabemos também, existem três tipos de morte e eu quero abordar aqui essas três, tá bom? Então vamos lá. Nós sabemos que tem a morte física com Jesus e a morte física sem Jesus. Então, se você que está vendo esse vídeo aí agora está falando, nossa, como assim? Então nós vamos explicar aqui. Eu vou explicar, né? Vamos lá. Vamos primeiro aqui para a morte física sem Jesus. O que é a morte física? É a morte do corpo, né? Quando nós morremos, ali acontece inicialmente a morte do corpo. E para isso, acontece a separação, né? Separa o corpo da alma, né? Então, eu trouxe aqui uma referência para nós que é Tiago 2:26, aqui na parte A. Eu já deixei tudo aberto aqui para ficar mais fácil. Eu trouxe algumas referências que é para a gente embasar o que eu estou falando aqui, no que interessa para nós, que é na palavra, que é na Bíblia. Amém? A primeira que eu trouxe aqui foi Tiago 2, verso 26. Fala assim, ó: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim como também a fé sem a obra está morta. Mas vamos ficar só com essa parte aqui assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Então, quando o corpo ele é separado do espírito, ele está morto. Então aqui está acontecendo uma morte física, né? Acabou. Aqui ocorre uma separação total, né? Onde a alma vai para o seu caminho, onde ela tem que seguir, né? Que eu vou falar um pouquinho mais para onde que essa alma vai seguir. E o corpo, o que acontece no corpo? O nosso corpo é matéria, o nosso corpo é pó. Então, do pó, ele vai voltar. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho mais desse caminho, esse caminho que eu falo aqui da alma, né? Para onde é que essa alma vai? Então, para isso, nós vamos ler aqui em Apocalipse 20, do verso 1 ao 15. Também já está aberto aqui. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Eu peguei do 11 ao 15, que é para a gente entender melhor um pouquinho do contexto do que essa palavra quer dizer aqui,
tá bom? Então, vamos lá, Apocalipse 11, Apocalipse 20, do 11 ao 15. Então vamos lá, do 11 ao 15 fala assim: E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar, os mortos, o que havia nele. A morte e o inferno deram os mortos que havia também. Foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o que é Apocalipse? Apocalipse nada mais é que significa revelação, né? Que foi quando ali o apóstolo João, ele recebeu de João essa revelação para nós hoje, que nós nos baseamos nela, né? Então, nesses versos aqui, estão revelados que as pessoas com as suas mais variadas, diversas mortes. Então, onde que a pessoa morreu, então, igual deu o exemplo aqui do mar, o mar vai devolver esse morto, né, para ali, pro grande dia, pro grande juízo. Então, seja de qual forma for a morte de qualquer pessoa, no final, essas mais diversas situações, né, dessas mortes, elas vão retornar para ali, então, acontecer o julgamento eterno, ok? Eu quero ler também aqui, aproveitando, né, o mesmo gancho aqui, de Apocalipse 21, 8. Então vamos lá, Apocalipse 21, 8, fala assim, deixa eu pegar aqui, está um pouco distante de mim, deixa eu pegar aqui, 21, 8 fala assim: Mas, quanto aos tímidos, os incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Então acontece aí primeiramente a morte física, né? Qual que é a segunda? A segunda morte, nesse caso aqui, é a eterna, né? Que, olha só, mas será que o faço não tem umas coisas dessas? Então nós temos que nos analisar, não é mesmo? Então olha só isso aqui. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente. O que está falando aqui em Apocalipse 21, 8? Que os tímidos, ontem nós até discutimos isso aqui, né? Como assim timidez? Né? Porque às vezes a gente não quer entrar numa roda e falar sobre o Senhor, não vou ficar quietinha aqui. Então assim, nós devemos sim falar. Não que nosso Pai, que nosso Senhor Jesus Cristo precisa de defesa, mas nós temos que nos posicionar, porque o Senhor também falará de nós, né? Jesus também falará de nós para Deus. Então é necessário isso. Fala dos tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicídios, os fornicadores, os idólatras. Se algum de vocês não souber o que significa cada uma dessas palavras, depois pesquisem. Pesquisem, vamos refletir, vamos mudar de mente, vamos seguir um caminho correto, tá bom? Então, continuando. Os idólatras, os mentirosos. Então, todas essas pessoas, ela terá a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, tá bom? Então, quem permanece, né, com esses adjetivos, peça perdão a Deus, se volte ao Senhor, se volte para essa comunhão com Deus, né, urgente, para ontem, porque enquanto há vida há esperança. E nós conversamos aqui também ontem sobre a pessoa, ela é boa e às vezes tem um impedimentozinho, tipo, vamos colocar assim, um perdão. Às vezes tem um perdão que não foi totalmente liberado. Existe isso? É possível. Um perdão que não foi totalmente liberado, né? Mas enfim, se você chegar lá no dia do julgamento final com alguma pendência com alguém, irmãos, infelizmente, a palavra que nos declara, eu não estou declarando nada, graças a Deus. Mas nós temos base aqui na palavra, que é o que nos assegura de qualquer coisa. Então, Deus é santo. Então, se tiver esses pecados, não entra. Não terá comunhão com o Pai. Então, hoje, agora,
É urgente esse momento de refletir, olhar para dentro de si, fazer essa reflexão, né? Não se prenda por ninguém, não se prenda por nenhum ódio por ninguém. Talvez a palavra nem seja essa, mas a gente pode colocá-la assim, no meio dessa conversa aqui. Não se prenda por nada. A sua salvação, ela é valiosíssima, ela é valiosíssima. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu espero que nada, nem ninguém segure você de estar na glória com o Pai quando você fechar seus olhos ou quando Jesus voltar. Amém? Então, se você estiver em alguma dessas situações, peça perdão a Deus. Nós pecamos, irmãos, nós não somos santos. Porque se nós fôssemos 100% santos, nós não estaríamos aqui. A santidade, sim, ela deve ser buscada a todo momento. Então, ela é diferente. E quando você pecar por alguma situação, peça perdão a Deus. Você lembra daquela ocasião, né? Aqui teve comigo aqui também uma pessoa que comentou, porque a gente pode lembrar de alguma coisa que nos machucou e liberar aquela pessoa em perdão. Senhor, me abençoe, eu quero perdoar aquela pessoa. Me ajuda com esse mover. Então, o perdão, ele é necessário. Ah, mas eu vou perdoar tal pessoa, ele me machucou tanto. Vai, irmã. Vai perdoar, porque da mesma forma aconteceu comigo no meu testemunho. Eu vou colocar aí agora, né, no card, o meu testemunho. Se você ainda não viu, veja. É dolorido. Não que eu esteja minimizando o seu, né? Mas é sofrimento dolorido que nós precisamos passar por cima disso e nos liberar. Ah, eu vou liberar tal pessoa. Você está se liberando daquilo. Você está livrando daquele peso que você irá carregar. Vamos livrar disso, né? Então é urgente, enquanto nós temos vida, enquanto nós podemos respirar, nós podemos libertar disso. E pedir perdão. Senhor, me perdoa. Eu não consigo pedir perdão. Irmãos, é difícil liberar perdão para alguém. Não é fácil, é muito difícil, mas é necessário para as nossas vidas, tá bom? E já pegando o mesmo gancho, eu quero falar aqui da morte eterna, aproveitar. Então a morte eterna, né, não tem mais o que fazer. Não tem nada o que fazer, porque uma vez que aconteceu uma morte física sem Jesus, acontece a morte eterna. Aí já não tem mais o que fazer, né? Já a partir do momento que nós já morremos, já vamos em direção ali, no momento certo, do juízo final, tá bom? Então, eu quero abrir a Bíblia aqui também, em Mateus 13, vamos lá, no verso 49 ao 50. Eu já deixei aqui no jeito também. Vamos lá, Mateus. Vou pegar aqui, tá aberto aqui, tá, irmãos? Facilitar para não ficar demorando muito e o vídeo ficar muito longo. Vamos lá, Mateus 13, do 49 a 50. 49 a 50, 13, tá aqui. Fala assim, assim será na consumação do século, virão anjos e separarão os maus dentre os justos e lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então, sim, irmãos, nós seremos separados, os justos de um lado e o ímpio do outro. Para quê? É um momento ali do julgamento, onde seremos julgados por tudo aquilo que nós fizemos, onde o Senhor, Ele é o único que pode sondar nossa mente e nosso coração. Eu não consigo saber de você, se você está mentindo ou não, se é de coração ou não, mas não tem como a gente mensurar isso. Às vezes, as pessoas vêm ao nosso encontro e falam, me perdoa por aquilo. Às vezes é só da boca para fora. A gente pensa que pode ser da boca para fora, mas só Deus para saber se realmente aquilo é da boca para fora ou não. Nós não conseguimos mensurar isso. Nós não conseguimos conhecer verdadeiramente o coração de ninguém, muito menos a mente, né? Só Deus mesmo, tá bom? Então, assim será, né, na consumação ali dos séculos, onde os anjos, né, que a palavra fala, vai separar o justo do ímpio, tá bom? E também, irmãs, tem outra coisa, o reino dos céus, ele tem seus princípios, não é? Não vai ser da forma que eu quero, eu vou fazer assim, assim, vou entrar, não vai ser dessa forma. O Senhor, ele tem suas próprias regras,
não é? Ele tem seus próprios fundamentos, as suas próprias características, do jeito e da forma que o Senhor quer. Senão nós não vamos conseguir entrar. Vou dar aqui um exemplo bem chulo, eu posso arriscar. Nessa comparação uma comparação chula, mas é só para a gente entender que, por exemplo, quando você vai tirar uma carteira, como é que você... mas eu sei dirigir, eu vou chegar lá e pronto, e vou fazer. Você não vai fazer do jeito que você quer, porque não é assim que eles querem. Se você não fizer passo a passo, detalhadamente, da forma que eles querem, você não leva essa carteira. Não leva. Então, no reino dos céus, também não é diferente, irmãos. O que o Senhor quer de nós? Santidade, amor ao próximo, né? Então, são atributos, são situações, são adjetivos. Então, tudo isso aí relacionado são coisas difíceis, dificílimas. Mas a gente só vai conseguir chegar se nós pelo menos praticarmos. Porque o Senhor, eu acabei de falar, o Senhor conhece nosso coração. Ele vai sondar nosso coração como Ele já sonda. Então Ele nos conhece. Qual é a intenção do seu coração? Não é? Então é isso. Vamos continuar aqui em Hebreus. Hebreus 9, verso 27. Eu também já deixei aberto aqui, tá, irmãos? Então vamos lá. Hebreus 9, 27. Fala assim. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, porque tipo assim, às vezes a gente se pergunta, mas eu não vou ter uma outra oportunidade de vir e reparar o meu erro? Não vai ter, irmãos. Às vezes tem situações por aí, ou até algumas religiões ou seitas, não sei. Não, mas eu tenho a oportunidade de voltar e de fazer diferente. Não terá essa oportunidade. A nossa vida aqui nesse mundo ela é única, é uma vez só. É uma vez. Morreu, a gente já vai onde a gente tem que ir, segundo as nossas obras, segundo o que nós fizemos aqui para o Senhor. Não é? Então, aqui a palavra está falando, é dada ao homem morrer apenas uma vez só. É profundo, irmãos, é profundo porque às vezes a gente vive de uma maneira vazia. Não, amanhã eu vou dar um jeitinho. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, irmãs. Não vai dar tempo, irmãos. Não tem como voltar atrás. Quando você fechar os seus olhos, não terá como voltar atrás. Não terá como. Então, esse é o momento de análise. Você morreu, vem o juízo. Se você não estava preparado, não é? Essa passagem, né, dessa situação para outra, se você for analisar, mas eu não quero passar, não estou preparado. Essa comunhão com o Pai, nós devemos ter. Essa comunhão com o Pai, nós devemos ter. Preparar, ninguém nunca está. Quem é que quer? Mesmo que você for passar de hoje, do nosso agora, para o outro lado, a gente não quer passar por esse processo, né, irmãos, de morte. A gente fica um pouco pensativo sobre isso, mas esse momento aqui agora é para pensar mesmo. Como seria, como que pode ser, para onde que você vai. Não morreu e acabou. Não existe isso, irmão. Esquece. Esquece. Morreu e acabou. Está fora de cogitação. A palavra nos garante. Tá bom? Eu quero falar aqui agora sobre a morte espiritual. Tá bom? Vamos lá, eu falei sobre a morte física, a morte eterna. Eu quero falar aqui agora sobre a morte espiritual, que está aqui em 1 Coríntios 11, 28. Vou achar aqui, que eu também deixei preparado. 1 Coríntios 11, 28. Então vamos lá. Está aqui, está preparadíssimo. Fala assim: examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Olha só isso aqui, irmãos. Eu acabei de falar. Então, essa reflexão de como está a nossa situação com o Senhor depende de nós, porque nós que temos que analisar. Qual o ponto que eu sinto que eu estou em deficiência com o Senhor? Qual que é o ponto, irmãos? O que você anda fazendo que está te impedindo de ter comunhão com o Pai? Coisas desse mundo e o nosso Pai. O que está separando? Porque às vezes, irmãos, a gente pode fazer uma análise bem fria mesmo, assim, porque é assim que a gente tem que fazer para chegar em alguma resposta. Olha só, às vezes pode ser uma namorada. Você outrora estava ali, firme com o Senhor,
começou a namorar. Então, esse namoro está te levando para longe, reflete. Reflete, ou você conversa com a sua namorada ou o seu namorado e volta para o Senhor, ou então você abandona esse namoro, porque não está certo. Ah, mas você está sendo radical demais. Irmãos, a palavra do Senhor não fica em cima do muro, e antes frio ou quente. Morno não tem jeito, então não tem como você ficar em cima do muro para Deus. Ou você, ou Ele está em primeiro lugar em sua vida, que deve ser na vida de qualquer um, ou Ele não está. Então essa reflexão a gente tem que fazer. É o marido que está te levando para longe do Senhor, ora. Não vou falar para separar, não é isso. Coloca o seu joelho no chão e começa a orar. Vamos orar para o Senhor. Namorando é uma coisa, agora casado é outra, totalmente diferente. Coloca o seu joelho no chão, Senhor. Como que eu vou levar esse homem para Jesus? Me dá estratégia, Senhor. Eu preciso do seu favor em minha vida. Então esse já tem que ser o direcionamento, o joelho no chão. Não tem jeito. Agora o que é que tá? Trabalho? Conversa com o Senhor. Senhor, que é dono do ouro e da prata. Me arruma outro serviço, em nome de Jesus, abre outra porta. Esse serviço está me levando para longe do Senhor. Então, assim, aqui eu coloquei uma questão ou outra, mas essa reflexão nós devemos fazer, ela tem que ser feita. O que está te atrapalhando? Às vezes pode ser até uma amizade que te puxa para longe do Senhor. Reveja, analise. Eu não sei qual é a situação que pode estar atrapalhando a sua comunhão com o Pai, eu não sei, mas você sabe. Você sabe que sempre tem aquela coisinha que te puxa para longe do Senhor. Reflete, reveja, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o que a palavra está falando aqui, né? Em 1 Coríntios 11, 28. Tá bom? Porque, na realidade, irmãs, a gente acha, às vezes, não, eu estou super firme com o Pai, mas não está nada. No fundo, você está ficando ou já está verdadeiramente, espiritualmente morto. Não tem mais, o que é isso? Não tem mais a comunhão com o Senhor. E quando esse estado de espiritualmente morto, ela chega na vida de alguém, mas para voltar, é uma trabalheira para voltar, dá trabalho. Então não espere chegar nesse estágio, não espere chegar nesse nível, né? Eu tenho costume de falar do dízimo do dia para o Senhor. O que é isso? É o dízimo da oração. O dia tem 24 horas. Dá 10% disso para o Senhor, né? Dá 10% disso para o Senhor. Em oração, em adoração a Ele, não é? Então vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Eu quero trazer aqui Isaías 59, 2. Vamos ver onde está aqui. Eu deixei preparado aqui em algum lugar. Aqui, já achei. Isaías 59, 2, fala assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre o vosso Deus e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então olha isso aqui, olha isso. Fala que nós devemos confessar os nossos pecados e mudar de atitude. Por quê? Porque eles nos separam. Ele nos separa do Pai. Eu estou falando aqui agora. Então, qual que é o pecado? Porque às vezes a gente pensa que não é pecado, mas no fundo é pecado. Tá nos separando do Pai. Então, tudo que nos separa do Pai é pecado, irmãos. É pecado, porque se não fosse pecado, não estava separando. Essa que é a realidade. Então, vamos nos examinar nós mesmos e ver exatamente o que tem nos afastado do Senhor. Nós não queremos estar longe do Pai. De jeito nenhum, de forma nenhuma, irmãs. Pode ser que daqui a pouco, amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, um ano, 10 anos, nós não estaremos aqui. A gente não sabe qual o dia, qual é a hora. Nós não sabemos, mas sabemos que vai acontecer a qualquer momento, não é? Então, vamos examinar nós mesmos, vamos pedir perdão ao Senhor, vamos nos livrar disso que vem e que nos puxa, nos leva para longe do Pai. Tá bom? Então, é isso. Essa é a palavra de hoje, né? Que eu trouxe, que eu queria e trouxe para vocês, que vocês possam refletir. Eu também reflito, tá? O primeiro que fala é o primeiro que ouve. Vamos refletir sobre isso. A morte é um assunto difícil de falar, mas é um assunto necessário, é um assunto que faz parte da nossa vida, tá bom?
Então, que nessa tarde, né? Agora é tarde. Que nessa tarde o Senhor possa vir de encontro à sua vida, que possa te abençoar grandiosamente, que Ele possa trazer à sua mente, que o Espírito Santo de Deus possa trazer à sua mente o que você precisa para se sentir leve, para você fluir diante das mais diversas situações, para você fluir como filha, para você fluir como filho, como esposo, como esposa, para você fluir como amigo, como pessoa, né? Então que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa vir verdadeiramente ao seu encontro e transformar a sua vida. Só depende de nós, irmãos, só depende de nós. Nós devemos abrir o nosso coração para o Senhor habitar verdadeiramente, fluir. E quando acontecer, né, essa transição, que nós possamos estar em Cristo, que nós possamos estar leve e em paz também, né? Cumprir o que nós devemos cumprir nessa vida, tá bom? Amém? Deus abençoa. Até a próxima. Tchau!